Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é muita alegria estar aqui de novo, né? E poder falar e engrandecer o nome daquele que é digno de toda honra e toda glória. Graças a Deus, mais uma oportunidade. Quantos não tiveram essa oportunidade? Eu quero agradecer o convite que foi feito pela pastora Fran, quase que eu recusei. Mas Jesus falou no meu coração. Não pode, não pode, vou te pegar na curva. Oh, meu Deus. Quero agradecer também ao nosso pastor líder, pastor Paulo, está sempre aí conosco, nos apoiando, nos incentivando. Agradecer também ao pastor Rick, que pega um pouquinho o nosso pé, mas Deus abençoe a vida dele, em nome de Jesus. Agradecer também ao meu esposo, que está sempre aí comigo na caminhada. Que o Senhor Jesus venha continuar abençoando a nossa casa e a nossa família. Honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Agradecer ao Deus e aos irmãos que estão sempre aí conosco. Deus abençoe cada um. Amém. Pedir os irmãos para abrir comigo em Mateus 21, 18, versículo 18 até o 22. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedires em oração, crendo, o recebereis. Aleluia. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor Jesus, eu venho aqui, Senhor Jesus, mais uma vez te agradecer. Agradecer o seu nome, Pai. Senhor Jesus, fala que a sua igreja precisa ouvir. Que não vai sair nada de mim, Senhor Jesus. Nada que venha engrandecer o nome nessa terra, mas para que o seu nome seja engrandecido e louvado para a honra e glória do seu nome. Senhor Jesus, que eu possa me diminuir, que o Senhor seja exaltado. Que assim seja, e graças a Deus. Os irmãos podem se sentar para a gente. Jesus vem uma figueira cheia de folhas e vai até ela esperando encontrar fruto, mas não encontra nada. Ela está seca. Ela só tem aparência sem fruto. São folhagens. E a aparência não sustenta ninguém diante de Deus. A figueira parecia saudável, tinha folhas, mas não tinha frutos. E muitas das vezes isso
obediência, vida espiritual verdadeira. Às vezes, venhamos no culto e pensamos, hoje já ouvi essa mensagem várias vezes, toda quarta-feira é a mesma mensagem. E será que isso lá no fundo do seu coração, da sua mente, não faz você refletir se realmente estamos vivendo uma vida verdadeira ou se estamos vivendo como aquela figueira bonita, cheia de folhagens, mas só por fora. A vida espiritual verdadeira não é a ausência, porque vimos o culto sempre, estamos sempre na casa do Senhor, estamos sempre participando de coisas que é para o Senhor, mas por que às vezes nos sentimos vazios? Por que às vezes nos perguntamos, Senhor Jesus, o que está faltando eu fazer para realmente eu ter essa consciência que eu estou dentro do tempo, mas estou me sentindo afastada de Ti? Mas, meus irmãos, eu pergunto isso. Jesus, eu quero sempre mais, eu quero retroceder, mas às vezes eu me sinto fraca, eu me sinto vazia, e eu creio que isso não acontece só comigo. Eu creio que acontece com muitos aqui. E eu creio também que a falta de fruto traz consequências. Quem não produz fruto perde o propósito. A figueira secou desde a raiz. E o problema não estava só fora, estava dentro. Será que o problema está dentro de nós? Será que estamos cansados e nos perguntando, meu Deus, essa promessa foi falada há muito tempo atrás, mas será que isso vai se cumprir? Será que é verdade que o Senhor Jesus vai voltar? Estamos nos sentindo fracos, porque às vezes não estamos conseguindo esperar por essa promessa e estamos se perdendo no caminho. E além de estarmos perdendo, não estamos fazendo nada para dar frutos, não estamos buscando nada, estamos preocupados só aqui dentro. Quantas vezes estamos perdendo almas lá fora? Às vezes passamos por barcos que não vamos aguentar e falamos, por que eu não fiz mais por aquela pessoa? Eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ela e eu não fiz. Irmãos, e a gente se sente culpado quando isso acontece. Nos sentimos culpados porque é responsabilidade nossa, não só de cristão, de evangélico, mas é responsabilidade do ser humano querer o bem do que ele está lá fora. Às vezes estamos preocupados com roupa, com falar bonito, com pensar, e não estamos tendo discernimento de que estamos perdendo vidas. E essas vidas vão ser cobradas de nós. Estamos secos por fora e por dentro, porque às vezes estamos vivendo uma vida sem oração. Não estamos entregando o melhor para Cristo e estamos padecendo. Estamos pagando e sofrendo.
sem intimidade com Deus. Se estivermos cansados, não levantamos para ir trabalhar, vamos trabalhar cansados. Vamos trabalhar sem querer, mas vamos. Às vezes, quando a gente pode estar com alguma dor, que a gente suporte, mas a gente levanta de manhã cedo e vamos trabalhar. Vamos trabalhar com frio, vamos trabalhar com calor, com vento. Se cair, disso não. Mas se der para trabalhar, a gente vai. E para Deus. Chegamos cansados, não vou no culto hoje porque estou cansado. Vou deixar para ir na sexta, porque hoje eu estou com uma dor aqui no joelho. Sempre entregamos para Deus coisas de qualquer maneira. Às vezes pegamos para ler a palavra do Senhor Jesus. Com 5 minutos já estamos com sono e deixamos para lá. E conseguimos ver uma série, um filme até tarde. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. E como voltamos a dar um fruto para Deus? Eu vou ler aqui em João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glória! Permanecer em Deus é buscar ter frutos, não é ter aparência, é ter mudança mesmo de dentro para fora, não ser secos. Querer levar a palavra do Senhor Jesus aos 4 ventos. Irmãos, eu acho muito bonito e eu me alegro, eu acho muito bonitinho mesmo. Quando a gente estava até comentando ali fora sobre a oração de quinta-feira dos homens. Os irmãozinhos, os mais velhos, eles vêm e eles entregam o melhor deles, coisa que a gente que é mais novo não faz. Pode estar frio, pode estar calor, pode estar de qualquer forma. Às vezes somos 4, mas eles vêm. E Deus se agrada disso, porque eles estão entregando o seu melhor, o seu íntimo, o seu plano, o seu fundo. Deus conhece o coração deles. E que Jesus continue abençoando a vida dos irmãos por isso. Às vezes a gente não quer, isso é frustrante, irmãos. Porque a gente, repito, torna a repetir, fazemos tudo que temos que fazer e deixamos para Deus o que sobrar. E isso está certo? Não. Vida sem intimidade com Deus, vida sem fruto. Temos que buscar intimidade diária, obedecer a palavra, ser obedientes que Deus quer, porque Deus tem tanto para fazer. Deus quer fazer o sobrenatural, mas temos que sair desse raso de viver como eletrônicos, como se bater o cartão. Temos que ser constante. Deus vai sempre batendo na mesma tecla, mostrando que Ele quer transformar e te fazer dar frutos. Mas se você não procurar, se você não tiver intimidade com Ele, Ele não vai entrar arrastando, arrombando, porque Ele não é Deus que faz isso.
Temos que procurar e querer dar a oportunidade dele querer fazer isso. Mudanças para que podeis dar frutos. E frutos com abundância. Não vivendo automático. Irmãos, porque graças a Deus, a graça do Senhor Jesus, ela se renova todos os dias pela manhã, porque de nós mesmos não temos nada. Somos medíocres. Virão da palavra, somos a pior espécie. Deus criou o ser humano, mas nós mesmos, de nós mesmos, não temos nada. Graças a Deus que Deus vê graça em nós. E custa você tirar um tempo de intimidade com o Senhor Jesus. Custa você querer crescer espiritualmente. Não queremos só para nós. Queremos só para nós. Queremos só para nós. Estamos esquecendo de levar o Evangelho para aqueles que estão lá fora precisando. Isso aconteceu, eu não estava na igreja. Mas é uma coisa que, depois que ele falava, ficou martelando, na minha mente e no meu coração. E eu pedi ao Senhor Jesus para tentar me mudar, tentar me moldar. Porque, igual eu falei, irmãos, de nós mesmos, nós não somos nada. E Deus, graças a Deus, veio graça em nós. Que os menores, com esse ponto menor, passou mal ali fora. Irmãos, eu não estava, entendeu? Eu não vi o acontecido. Mas ele passou mal e muitos estavam aqui e não foi lá socorrer. Por quê? Talvez porque já pensei, ele não tinha um caso perdido. Ele é um drogado, ele não tem jeito, não tem jeito. Mas não teve jeito para nós. Eu penso, eu não fui diferente dele. Eu também já fui como ele. Graças a Deus não cheguei em droga ou pior. Mas eu bebia, já fumei maconha, já tirei. Então eu me vejo também e Deus Jesus me resgatou, graças a Deus. Mas estamos, às vezes, preocupados aqui dentro e esquecemos de lá fora. Ele vive uma pessoa de fora que não é do ministério para ajudar ele. Teve também gente que era do ministério que também ajudou. Graças a Deus, Deus enviou. Mas precisou pessoas que não estavam aqui dentro da igreja. Pessoas que estavam aqui dentro da igreja permaneceram. E teve que vir pessoas de fora. E isso queimou muito no meu coração, pensando, meu Deus, por que está acontecendo isso? Realmente, o amor de mundo está esfriando. E isso mostra que a vida do Senhor Jesus está próxima, bem próxima. Sempre peço a Deus para mudar o quadro da história daquele rapaz, que ele vem sim ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Mas às vezes aconteceu isso para um despertamento. Outro dia ele estava bem, mas já pensou se o inimigo tivesse ceifado com a vida dele? Será que os que não prestaram socorro e sentir remorso pelaquela alma que se perdeu mais uma vez, que não teve chance? Então isso quebrou bastante meu coração. E eu falei, Senhor
depois desses vários acontecimentos que aconteceu, assim, várias coisas estão martelando mesmo na minha cabeça. E eu me pergunto, eu estou fazendo sempre, Senhor Jesus, eu estou fazendo por te agradar, será que realmente as pessoas estão vendo Cristo em mim? Isso não é agora, isso já veio um tempo. Eu olho para Cristo, eu penso, será que o meu filho está vendo Cristo em mim? Será que estou sendo exemplo? Porque não adianta vivermos só de aparência igual uma figueira. Que as pessoas olharem de longe e veem a aparência bonita, bem arrumado, fala bem. Mas quando chega bem, procurar frutos e não ver, e não ter nada de verdadeiro para oferecer, e o verdadeiro é Cristo. Que possamos estar alinhados com a vontade de Cristo, que possamos ter a oportunidade, mais uma vez, de poder falar de Cristo, de poder ser o mínimo, uma unha parecido com o que Ele foi. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que não é fácil permanecer, porque somos falhos, somos carne, estamos propícios a errar, a pecar todos os dias. Mas procure o mínimo, fazer o mínimo. Fazer o mínimo para ter intimidade com Cristo, para crescer em graça e conhecimento, na paz que só Ele pode dar. É tão bom você poder estar perto de uma pessoa e transmitir para a pessoa falar que bênção ter ficado perto de você, só de ter ficado perto de você eu senti paz. Isso não vem de nós, isso vem de Cristo, porque essa paz só Ele pode dar. E graças a Deus, o Espírito Santo não nos abandona, está sempre com nós. Hoje temos o Espírito Santo dentro da gente. Graças a Deus, podemos sempre recorrer a Ele. Graças a Deus. E, irmãos, é isso, que possamos obedecer a palavra, querer crescer. A palavra está vindo todos os dias de confronto. Parece até genuíno e repetitivo, né? Parece até combinado. Toda vez pregamos a mesma coisa. E torna a repetir. Será que isso não chama a atenção na nossa mente, no nosso coração, de querer mudança, de querer crescer mesmo, de querer dar frutos? Quantas pessoas não teve a oportunidade, poderiam estar aqui para ouvir a palavra do Senhor Jesus e não estão aqui? Alguns partidos sem conhecer, outros têm a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor Jesus e não estão, porque endurece o coração e fecha. Irmãos, não é hora mais de brincar e ser sério. É hora de tomar decisão. Decisão séria. Não é hora de ficar lá, entrar com o pé lá fora, com o pé lá
que possa se render, se prostrar aos pés dele, que a gente estourar a honra e toda a glória. Jesus está na casa, graças a Deus, eu te conecto ele curtir a presença do Espírito Santo. Que bênção. E que possamos querer crescer espiritualmente, querer saber, aprofundar mesmo mais e mais na palavra, porque é a palavra que edifica, a palavra que muda. Que possamos ter sim, querer sim dar frutos para a obra, para engrandecer o nome de Cristo. Quando eu pensei em não aceitar a palavra, em vir trazer a palavra, na hora queimou no meu coração, falou, pelo amor de Deus, mas de novo, você está querendo correr, deixar ele que não adianta. Mas é igual eu falei da outra vez, vem o temor, vem o medo, mas graças a Deus, Deus me deu mais uma oportunidade de estar aqui falando em nome dele, graças a Deus. E nessa passagem de João 15:5, aconteceu que já estava próximo de Jesus ir para o Getsemane, e ele estava falando com os discípulos, dando instruções a eles que teriam que dar frutos e permanecer na palavra para ter crescimento. Que não era para eles curvar o vosso coração, que era para crer em Deus e crer também em Jesus. E que isso possa acontecer com cada um aqui, que o desânimo possa vir, que a angústia possa vir, que a tristeza possa vir, mas que o Espírito Santo venha também, reinar no coração de cada um, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai, a não ser pelo Espírito Santo de Cristo. Glória a Deus. Irmãos, é igual eu falei, isso é sério. Não está mais na hora, não é mais tempo de brincar. Ele tem que tomar a decisão, e uma decisão séria. Procurar crescer espiritualmente, procurar saciar a nossa sede, a nossa busca em Cristo. Porque a palavra está vindo de confronto, a palavra está como se fosse batendo na mesma tecla. E graças a Deus você teve mais essa oportunidade. Graças a Deus. Então, ter frutos, dar frutos, é isso, é permanecer, ter uma vida espiritual verdadeira, entendeu? Procurar ler a palavra, jejum e oração mesmo, busca instantânea, buscar sem cessar, incansavelmente. Não devemos fazer nada de qualquer maneira para Cristo. Nós não entregamos o melhor para outras coisas, por que não entregar o melhor para Cristo? O bom que Ele não nos cobra nada, Ele só quer o nosso coração verdadeiramente. Às vezes achamos que é muito, mas Ele só quer isso. Se entrega verdadeiramente para Cristo hoje, irmãos. Não deixe essa oportunidade passar mais uma vez.
fruto para o reino. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade que Deus tem me dado, essa oportunidade por estar aqui falando e agradecendo o nome dele. Louvado seja Deus. Eu convido aquele irmão que quer e que sentiu o coração que a palavra falou, que vem aqui na frente. Aleluia. Que possa se render aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, não treme o coração. Não endureça o coração. Deixa Deus tocar o seu coração. Venha fazer para Jesus. Venha agradecer a Jesus essa oportunidade mais uma vez. Jesus não precisa da gente, não precisamos. Nós que precisamos dele. Ai de nós se não fosse ele, se não fosse a mão dele nos sustentando. A gente só insiste. Às vezes até nos culpa por não querer perder. Porque realmente não sabemos o que pode acontecer daqui 5 ou a 1 minuto se sairmos daqui. Então aquele sentido do coração vem aqui na frente. Vamos estar orando pela sua vida. Peço aos irmãos que fiquem de pé em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, nós te toda a honra e toda a glória. Pai, te pedimos, Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor Jesus, Pai, Senhor Jesus, te encontra cada mente, cada coração, Senhor Jesus. Olha, Deus, te encontra aquele que está fraco, Senhor Jesus. Olha, Deus, quebra as correntes, quebra as cadeias, Senhor Jesus. Aquele, Senhor Jesus, que está, Senhor Jesus, sem força para vir, Senhor Jesus, na frente. Olha, Deus, vai, Senhor Jesus, te encontra cada coração, a cada mente, Senhor Jesus. Vai moldando, Senhor Jesus, vai transformando, Senhor Jesus. Ó Pai, entra, Senhor Jesus, com providência, Senhor Jesus. Aquele, Senhor Jesus, que está sem força,